Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Mais uma vez, aquele aviso, está chegando o dia 1º de dezembro e com ele o lançamento do nosso programa Hora do Chá, o programa de entrevistas que vou fazer lá em parceria com o pessoal do Novo, e que iniciarei exatamente entrevistando ninguém menos que Pedro Duarte, vereador eleito pelo Novo aqui no nosso município do Rio. Então, juntem-se a nós no programa, não percam, vamos conversar com o Pedro sobre as ideias, ou melhor, sobre as propostas dele para legislar em um município tão cheio de problemas quanto o nosso. O programa vai ser transmitido aqui do meu canal e assim, para terem acesso, basta se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações e dessa forma, às 9 horas, estaremos todos juntos entrando no ar. Por favor, me deem essa honra, vocês podem participar ao vivo, fazendo perguntas, comentários, críticas. Todas as opiniões serão muito bem-vindas, não precisa ser liberal para participar, quer vocês sejam, quer não, mesmo que vocês não nutram nenhuma simpatia pelo liberalismo, e também se vocês conhecerem pessoas que igualmente se oponham às ideias liberais, convidem essas pessoas a si mesmo. Estamos abertos ao debate, ao diálogo, acho que é importante construirmos diálogos, construirmos contraditórios, construirmos pontes para chegarmos a soluções viáveis nesse nosso quadro político tão caótico. Então, temos encontro marcado no dia 1º, às 9 horas, para a estreia da Hora do Chá. Me deem essa honra. E agora vamos iniciar o nosso tema de hoje. E já começo com um desafio para vocês. Se vocês tivessem um amigo, um contato estrangeiro que, por um acaso, não tivesse acesso à mídia brasileira e fizesse a seguinte pergunta para vocês: afinal, o que tem acontecido no país de vocês? O que tem acontecido no Brasil? O que vocês responderiam a esse estrangeiro imaginário? Deixem as respostas aqui nos comentários, fico curiosa e tenho muito interesse em saber. Particularmente, se um contato estrangeiro me fizesse essa mesma pergunta, eu diria com todas as letras: nada, nada versus nada de relevante tem acontecido aqui nesse país. E é uma pena, porque é um país que enfrenta problemas tão graves, é um país tão cheio de desafios pela frente, mas é um país marcado por muita inércia, por muita resistência às mudanças. Vamos discutir aqui alguns exemplos, começando, obviamente, pelo nosso executivo, já que vivemos num regime presidencialista. Há poucos dias atrás, o senhor Bolsonaro, nosso primeiro mandatário da nação, foi questionado pela imprensa sobre a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial. E o que respondeu o nosso mandatário? Pediu aos jornalistas que perguntassem isso ao vírus. Vejam vocês quanto escárnio, quanta mistura de despreparo, negligência, arrogância, tudo junto, uma desconsideração, antes de mais nada, com a mídia, mas sobretudo para com a população que o elegeu. Nós não elegemos vírus, vírus não são sequer elegíveis, aliás, vírus sequer têm consciência, vírus só cumprem a sua atividade biológica, crescem, proliferam ali de acordo com as leis da biologia, o que não é o seu caso, não é, senhor Bolsonaro? O senhor foi eleito para cumprir um determinado programa, uma plataforma que o senhor não cumpre, não implementa, enganou a todos e ainda escarnece, debocha da nossa cara, debocha da imprensa e debocha da sociedade que elegeu o senhor e também da fração da sociedade que não o elegeu, mas que igualmente é governada pelo senhor.
Também tivemos ontem um ministro da Economia, o nosso ex-posto Ipiranga, que deveria ser um super-ministro, quase que um plenipotenciário da economia, num verdadeiro chororô, numa declaração pública, onde ele admitiu com tristeza, com ressentimento, mas admitiu que a agenda de privatizações não estava caminhando e, nas próprias palavras de Guedes, não estava caminhando porque muitos ministros de Estado adoram ter estatais nas suas pastas. Só que essa é uma declaração inconcebível em qualquer democracia séria, porque observem, aí temos um ministro de Estado da Economia falando de colegas que seriam contrários a essa agenda privatista. Só que os tais colegas foram nomeados pelo mesmo chefe direto de todos eles, o presidente da República. Ou seja, tivemos uma situação um tanto grotesca de um ministro da Economia, uma pessoa que deveria tomar as medidas também que prometeu em campanha, num chororô, numa verdadeira discussão de relação com os seus colegas e, sobretudo, com o seu chefe direto. E quanto ao parlamento, aquele lugar onde também nada acontece, aliás, sequer vemos grande parte dos nossos mandatários no Congresso Nacional. A impressão que passa é que essas pessoas só têm recebido os seus poupudos salários, vantagens, benefícios, para ficar nos seus curraizinhos eleitorais, ainda apostando nas eleições municipais. Mas nada de legislar sobre matérias tão importantes que estão pendentes, aguardando decisões. A propósito, vou deixar o link aqui na descrição e aconselho a vocês a leitura de uma entrevista muito lúcida publicada anteontem no jornal Estadão com a economista Ana Paula Vescovi, que afirma com todas as letras que o Brasil pode sim, tem todo o potencial do mundo para crescer e se desenvolver, desde que nós mudemos regras. E aí Vescovi explicita que regras nós devemos alterar. A entrevista começa com uma perplexidade da economista diante da nossa inércia, porque afinal, dezembro já está na porta e os nossos congressistas sequer votaram a lei orçamentária. A economista manifesta espanto diante disso. Como assim? Como não conseguimos votar a lei orçamentária no final de novembro, em pleno apagar das luzes? Ainda não definimos quais vão ser as despesas do ano que vem. Isso é impensável em qualquer país minimamente razoável. Além disso, Vescovi torna a acentuar, como faz em reiteradas oportunidades, torna a acentuar a premência das reformas estruturantes, como, por exemplo, a reforma administrativa, tão comentada aqui no canal e que é imprescindível, a reforma do RH do Estado, para termos um Estado mais barato, menos dispendioso e muito mais eficiente. Querem outra perplexidade de Vescovi? O silêncio sepulcral do parlamento e do próprio governo em torno da reforma tributária, outra reforma estruturante tão necessária à agilização dos processos, ao aporte de investimentos, de capitais, mas da qual ninguém fala. O que parece, a impressão que passa, é que a reforma tributária está lá, muito bem enterrada dentro das gavetas, dos escaninhos, sabe-se lá de quem, no Congresso Nacional, mas com certeza não tem sido discutida. Portanto, diante disso, acredito que esteja mais do que claro o apagão, toda a inércia que vivemos. E a propósito de apagão, não custa lembrar o episódio
tristíssimo, lamentável mesmo, do apagão, literalmente falando, lá no norte do país, que tem deixado milhares de pessoas por semanas a fio sem energia elétrica. E o pior de tudo é que li ao longo dessa semana que o apagão, originalmente no Amapá, já parece estar ameaçando Roraima, outro estado do norte, ou seja, milhares de pessoas entregues a essa situação calamitosa. Confesso que eu ainda não tive tempo de ler, de me aprofundar sobre esse assunto, mas pretendo fazê-lo muito em breve para que a gente possa travar um debate mais sério sobre essa calamidade aqui no canal. Contudo, do que já percebi, do que já tive acesso na imprensa, ao que tudo indica, essa calamidade está longe de ser atribuída a meras forças da natureza. Parece mesmo o retrato de um tremendo descaso, da negligência dos senhores do poder com os pagadores de impostos, sobretudo com os pagadores das camadas mais vulneráveis, que não têm força política, que não têm força de pressão. Infelizmente, essas são as pessoas que ainda mais sofrem. E dessa forma, vemos um país entregue a um apagão figurado, onde as medidas tão prementes não são tomadas. E não são tomadas por quê? Porque não interessam aos nossos senhores do poder. Esses estão muito bem enquistados nessa estrutura estatal perversa, muito aliados às altas castas do nosso funcionalismo público. Essas pessoas não têm interesse em mudança, essas pessoas não têm interesse algum na chegada de luzes a esse país, em dar educação, em dar cidadania, consciência às pessoas dos seus direitos, do espaço que ocupam na sociedade e de tudo que poderiam e deveriam cobrar da classe política. Esses senhores do poder não têm interesse em absolutamente nada disso, e no que depender deles vai continuar tudo como está. Por isso é tão importante a gente usar as redes, usar os mecanismos de que dispomos para manter aceso esse debate. Enquanto a gente estiver debatendo, a gente garantirá a nossa lucidez, a nossa própria sanidade mental e o nosso legítimo direito de nos insurgir contra tudo isso. Vamos continuar debatendo, vamos continuar atacando e tentando trazer um pouco de luzes, trazendo um pouco de ideias liberais, ideias mais frescas aqui para um país, infelizmente, ainda tão atrasado, um país que vive essa crise energética digna da Idade Média, um país onde mais de metade da população ainda não tem acesso à água, a tratamento de esgoto, nada disso. Eu costumo dizer que o país está cronologicamente no século XXI, mas ao que tudo indica, parece mesmo estar no século XI, muito atrasado. Então vamos nos unir, vamos discutir livremente os nossos problemas, as nossas misérias, porque a discussão, o debate, a compreensão de tudo que ocorre é indispensável para o início das mudanças. Bom, essas eram as reflexões que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Se tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, comentem. Por hoje me despeço e até o próximo Chá com Debate.